Saudações, amigas e amigos, eu sou Elison Silva e chego com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro desde 2020 no mundo dos podcasts e também com exibição no canal Nosso Futebol. Eu começo pedindo a você que nos acompanha, que nos assiste, que nos escuta, que siga a gente nas redes sociais. A gente está no @pcategoria no Instagram, no Threads e também no X, no antigo Twitter. Compartilhe nossos episódios, se inscreva também no nosso canal do YouTube, que é o podcast Quarta Categoria. Deixe o like nos episódios, compartilhe também, que isso acaba nos ajudando bastante. Bom, a gente já está por aqui nesse nosso pós-Série D, trazendo alguns exercícios de imaginações para vocês, né? E contando aí com os nossos votos. Na semana passada, a gente montou uma tier list com os campeões da Série D, em que patamar ou em que prateleira estão eles hoje em dia. E agora a gente vai falar sobre os clássicos, ou quase isso, né? Alguns são apenas duelos regionais, mas de muita importância, obviamente, que já foram disputados nessas 16 edições da quarta divisão nacional. E quem vai dar a cara para bater, como sempre, são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos, que me acompanham aqui em mais uma edição do Quarta Categoria. Tudo bem, Felipe? Tudo certo, Edson, Marcos, todos e todas nos escutam, nos assistem também pelo nosso futebol. É um prazer enorme estar de volta, né? Para fazer mais uma tier list aí sobre a Série D. Uma competição, como a gente falou, né? 16 edições, né? Acho que eu não canso de falar que até surpreende esse número, né? Já são quase 2 décadas aí de competição. E alguns clássicos, alguns duelos estaduais bem tradicionais, regionais, na verdade, já aconteceram e a gente vai colocar nas prateleiras aí quais são os mais relevantes. Pois é, e aparentemente sem nenhum duelo capixaba, né, Marcos? Mas a gente está aqui para colocar em prateleiras aí essas partidas que aconteceram com tanta importância nessas edições da Série D. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos que acompanham Quarta Categoria, tanto na podosfera quanto no canal Nosso Futebol. Então, a gente não contentes em dar a cara a tapa ranqueando os campeões da Série D, a gente agora vai mais além e botar a cara para tomar umas porradas talvez muito fortes, porque se o título já mexe com a emoção do torcedor que é campeão, imagina um clássico que mexe com a emoção durante talvez uma semana, um mês, até se bobear até por um ano inteiro, né? Então, hoje teremos mais um episódio muito interessante, mais uma tier list. A gente começou com essa moda lá no início da Série D deste ano, e pelo visto é uma moda que vai ficar, e eu gosto muito de fazer esses episódios. Pois é, a gente está aqui para se prejudicar mesmo, mas antes da gente colocar esses duelos em prateleiras, a gente vai para a nossa conhecida vinhetinha antes de começar mais uma edição do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. Pois é, e a gente desde 2020 está aqui para mais uma edição do Quarta Categoria, a de número 140, para quem acompanha a gente desde o início do podcast, e mais uma para quem vem acompanhando pelo Nosso Futebol na Claro TV e também na Sky desde 2024. Hoje a gente vai colocar os clássicos ou duelos estaduais e regionais para jogo em uma tier list para mostrar o peso de cada um deles. A gente separou 20 entre tantos que aconteceram aí de 2009 para cá. Não foi tão fácil aí fazer essa curadoria, né? Porque durante a maior parte do tempo da Série D, eu acho que nesse recorte de 16 anos, desde que começou a ser disputada a competição, em boa parte deles, na maior parte deles, a CBF dividia os clubes de estados em grupos diferentes, né, para não causar tantos duelos, tantos clássicos e para tentar priorizar que eles acontecessem em fases mais decisivas, coisa que no fim das contas acabava nunca acontecendo. Desses 20, só um aconteceu em mata-mata, por exemplo. E a gente teve que excluir alguns duelos, como Ferroviário e Caucaia, por exemplo, que é uma rivalidade cearense que transcende, inclusive, a questão do campo, né? Teve um episódio recente que o Ferroviário anunciou o patrocínio da cantora Tati Guel,
e aí o Caucaia anunciou a banda Forró Real como patrocinadora, porque o empresário dessa banda Forró Real é ex-patrocinador, é ex-empresário da Tati Guel, e aí foi para o rival para causar ali aquele embate. Alguns clássicos capixabas, né, como os dois Rio Brancos e também Vitória e Real do Oeste, que também não ficaram entre os nossos 20, mas a gente vai trazer aqui uma lista bem até extensa de confrontos que aconteceram. E aí, explicando, né, acho que é tudo meio autoexplicativo, mas os jogos menos pesados ficarão na prateleira 4 e necessariamente vai ter que constar pelo menos um desses duelos por lá, mas sem limite, pode ser quantos quiserem, só que tem que ter pelo menos um ali na última prateleira. Na primeira prateleira, na prateleira 1, a gente vai ter só um, e aí é limitado, só pode ter um jogo nessa primeira prateleira, que a gente pode considerar como o clássico mais pesado que já passou pela Série D nesses 16 anos, na opinião da gente, obviamente, né? E aí, nas prateleiras 2 e 3, ficam aqueles jogos que, alguns mais importantes, outros menos, mas temos como principais prateleiras A1 e A4. E nessa lista a gente tem os seguintes duelos. Vou passar a lista toda e depois a gente já começa a colocá-los aí onde a gente imagina que eles ficam. Uberaba e Uberlândia, que se enfrentaram em 2009, Brusque e Metropolitano em 2011, Rio Branco do Acre e Atlético Acreano em 2014 e 2020, Brasiliense e Gama 2020 e 2021, River e Altos 2020 e 2024, Souza e 13 2021 e 2024, América e ABC de Natal em 2021, Imperatriz e Motoclube 2021, Itabaiana e Sergipe 2021-2024, Bangu e Madureira 2021, São Raimundo de Roraima e Náutico de Roraima em 2022, Santa Cruz e Retrô em 2022, esse é o único que aconteceu em mata-mata, Asa e CSE em 2002 e 2024, Brasiliense e Ceilândia em 2022, Santo André e São Bernardo em 2022, Souza e Nacional de Patos, Clássico do Sertão da Paraíba em 2023, Asa e Cruzeiro de Arapiraca em 2023 também, duelo de arapiraquenses, Maranhão e Motoclube 2024, Juazeirense e Petrolina, o clássico do Rio São Francisco, cada um de um lado de uma margem em 2024, e para fechar, o Santo André e Água Santa que aconteceu nessa temporada de 2024. A gente vai colocar logo na tela aqui as nossas prateleiras e também os clubes que estão por elas, né? E aí a gente começa naquele que foi o primeiro, que é o Uberaba e o Uberlândia, que aconteceu lá em 2009. Foram dois empates. Empates por 2-2 na casa, empate por 2-2 na casa do Uberaba e por 1-1 com o Uberlândia como mandante, Felipe. O Uberaba e o Uberlândia, né, fazem um clássico de cidades que se rivalizam em muita coisa, né? Economia, população, e claro, também isso afeta o esporte, o futebol principalmente, com os dois clubes, né? Eu coloco na prateleira 2 porque de fato é um duelo pesado, digamos, no interior de Minas, talvez um dos poucos clássicos do interior de Minas, assim, com força, né? Juiz de Fora até teve, né, Tupinambás, mas Tupinambás ficou muito tempo fora da atividade, e o Uberlândia e o Uberaba conseguiram manter uma rivalidade, apesar do momento atual do Uberlândia ser bem melhor do que o Uberaba, mas é um clássico de prateleira 2 aí, ainda mais tendo em vista o que vem pela frente, né? Acho que tem clássicos abaixo desse mineiro. Bom, por ser o primeiro clássico da história assim, da Série D, né? Talvez ele merecesse uma posição boa, como prateleira 2, mas eu vou pegar pelo fator esportivo, né? O geográfico e econômico, enfim, acho que diz por si só, né? Como o Felipe bem demonstrou, mas eu vou pegar pelo fator esportivo. Foram duas equipes que praticamente não fizeram muita coisa naquela Série D de 2009, né? Não tiveram grandes atuações. Então eu boto na prateleira 3 em respeito ao histórico do clássico, mas também porque esse fator negativo das campanhas das duas equipes pesa para mim. São duas equipes que a gente também viu pouco depois também, né, na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, até por isso eu vou com o Marcos e deixo na prateleira 3 também. E agora o Marcos começa votando onde estarão Brusque e Metropolitano.
pro contexto, eu vou seguir também o contexto, né? Porque as duas equipes fazem parte da mesma região ali do estado de Santa Catarina, né? São muito próximas ali, Brusque representando a própria cidade de Brusque e o Metropolitano de Blumenau, né? Então tem essa questão geográfica envolvida, né? Mas assim como no caso de Uberlândia e Uberaba, eu vou botando a prateleira abaixo. Mas nesse caso, como ele não tem o peso de ser o primeiro clássico ali talvez da história da Série D, primeiro de Santa Catarina, tudo bem, né? E se eu não me engano é o único que teve, né? Eu acho que eu vou botar numa prateleira 4 ainda. Até porque as duas equipes fizeram até menos do que o Uberaba e o Uberlândia naquela ocasião. Brusque Metropolitano, por enquanto, na prateleira 4. E o Brusque, né, Felipe, que acaba de, pelo menos quando a gente está gravando, acabou de ser rebaixado para a Série C, de volta, né, da Série B para a Série C, mas nessa temporada de 2011, quando se enfrentaram aí na quarta divisão, foram 2 vitórias do Metropolitano, por 2-1 e por 3-1. O contexto era diferente, né? O Metropolitano era o candidato a ser a 6ª equipe catarinense, né, nas primeiras divisões, apesar que o Joinville depois teve uma queda muito grande. Acabou que o Brusque assumiu esse quinto lugar, né, de equipe catarinense, até com um certo protagonismo, né, tinha que estar à frente, por exemplo, do Figueirense, apesar que agora vai voltar à Série C. O Blumenau, né, que é estádio metropolitano, tem vários times na história, né, então acaba que esse clássico ficou meio pulverizado durante o tempo. E por isso também vou de prateleira 4, por esse contexto também de ser uma competição, um clássico que tiveram vários momentos, né? Um clássico médio-vale, mas que teve tiveram vários confrontos, né? O Carlos Renault, de Brusque, do Blumenau. Então agora o clássico moderno, digamos, é o Brusque Metropolitano de 2002, mas também fica na prateleira 4, para mim, fica abaixo do clássico mineiro. Hélio, só posso fazer um momento Maguila aqui? Faça. Aproveitar que a gente tá falando do clássico catarinense e mandar um beijo, no caso, pro meu pai, o seu Antônio, né? E também para toda a minha família que tá lá em Blumenau acompanhando, né? Tia Jora, enfim, tem muitos parentes em Blumenau, né? Na região, inclusive recentemente comprou a camisa do Blumenau Esporte Clube, né, finado clube que era ali da Rua das Palmeiras, tá aqui guardadinho em casa de lembrança. Maravilha, um abraço para toda a família do Marcos que está em Santa Catarina acompanhando a quarta categoria. A gente passa agora, né, já que Brusque e Metropolitano ficaram na prateleira 4, a gente vai para Rio Branco do Acre e também o Atlético Acreano, que se enfrentaram em 2014 e 2020. 2-2 na casa do Rio Branco e 1-0 para o Rio Branco fora de casa, na casa do Atlético, em 2014. Já em 2020, 0-0 na casa do Rio Branco e o Atlético perdeu em casa para o Rio Branco por 2-1. Ou seja, grande vantagem de 2 vitórias fora de casa do Rio Branco e 2 empates. O Atlético Acreano não venceu nesse confronto, Marcos. Bom, eu acho que o confronto entre acreanos tem um peso ainda não só no futebol do Acre, mas também, né, para a região norte. Acho que é um dos poucos clássicos da região norte. Inclusive, com o futebol a gente tem aí também Náutico e São Raimundo, né, representado nessa lista. Há um porém aí que o futebol do Roraima indica apenas um representante normalmente, né? E o futebol do Acre geralmente tem 2. Então tem essa continuidade. Poderemos ver outros confrontos entre Atlético do Acre e Rio Branco. E fora isso, temos 2 equipes que já disputaram a Série C em temporadas anteriores. Inclusive, o Atlético Acreano quase subindo para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então, acho que pelo peso de ter 2 equipes que já disputaram a Série C, de ser praticamente o único clássico do Norte, assim, vivo na competição, não só pelo que já aconteceu, mas pelo que pode vir futuramente, né? Eu boto na prateleira 2. Prateleira 2 para Atlético Acreano e também para o Rio Branco, Felipe. Eu sigo o Marcos nessa também. Historicamente, né, o grande clássico do Acre é Rio Branco e Juventus. A Juventus
está fora do futebol há quase 10 anos, e recentemente, né, nessa década, coincidentemente ou não, o Atlético Acreano subiu muito, né? Então ele começou a rivalizar com o Rio Branco e até passar, né, em qualidade, em time, em força, né? Pelo menos a gente tem o Rio Branco tem uma torcida muito forte no Acre, né? Mas de fato é uma rivalidade que se acentuou demais nessa última década. Apesar que agora o Atlético Acreano está numa queda, né? O Maitá parece que vem para suprir essa ausência, né? Mas de fato é prateleira 2, sim. Prateleira 2, então, para o clássico acreano entre Rio Branco e o Atlético Acreano. Bom, agora a gente vai para um confronto do Distrito Federal, né? Gama e Brasiliense e Gama, na verdade, se enfrentaram em 2020 e 2021 na Série D. Em 2020, 2-1 para o Gama e depois 3-0 para o Brasiliense. Em 2021, 0-0 na Boca do Jacaré. E o Brasiliense, fora de casa, bateu o seu rival por 1-0, Felipe. Se pudesse ter mais de um na prateleira 1, esse é um clássico que eu colocaria assim, porque eu acho que tem potencial, né? É um confronto muito pesado para o contexto do Distrito Federal. As duas últimas equipes que participaram da Série A, né? As duas equipes de maior sucesso também nacionalmente, né? O Gama teve temporadas seguidas na Série A no final da década de 90, começo de 2000, e o Brasiliense foi o último clube a chegar na competição, né? Tinha um elenco bem experiente que até se apostava que poderia se manter, mas acabou que não se manteve. Acho que foi finalista também da Copa do Brasil em 2002, e essa rivalidade ficou muito acentuada, né? Até que perdeu a força nessa última década, mas voltou um pouco mais agora recentemente, teve até a final entre os dois. Mas para mim também a Prateleira 2 é um clássico pesado, assim, digamos, apesar de ser novo, não é um clássico novo, mas é um clássico pesado para mim no contexto do que é o futebol. O Centro-Oeste também do Distrito Federal. Prateleira 2, Marcos, para Brasiliense e Gama, ou merece mais ou merece menos? Prateleira 2. Como o Felipe falou, é um clássico que teve uma queda de força aí, de uns tempos para cá, mas que a Série D ajudou a resgatar, de certa forma, a intensidade desse clássico nas temporadas 2020 e 2021, né? E é um clássico que pelo menos, eu não tenho essa memória tão boa de temporadas bem antes da Série D, mas eu não lembro de Brasiliense e Gama, as duas últimas equipes que representaram o futebol do Distrito Federal numa Série A. Eu não lembro das duas equipes rivalizando em outras divisões, talvez numa Série B antigamente. Teve Série B 2003, 2004. Pois é, então faz muito tempo que não acontece um duelo entre equipes do Distrito Federal numa competição nacional. Quer dizer, dessas duas equipes especificamente, né, corrigindo aqui, e a Série D ajudou a resgatar essa rivalidade que começou lá atrás numa Série B de Campeonato Brasileiro. Então, por esse histórico também, pela importância da rivalidade para o futebol do Distrito Federal, também fico com a prateleira 2. Então, prateleira 2 para o clássico do Distrito Federal entre Brasiliense e Gama. Agora a gente vai para um clássico que não dá para se chamar de clássico, né? Até porque o Altos é um clube muito jovem, fundado em 2013. Mas é um duelo de dois times que brigam ali nas últimas temporadas pelo título, por exemplo, piauiense, e se encontraram na Série D em 2020 e 2024, que são River e Altos. Em 2020 foi 3-1 para o Altos em casa e 2-1 para o Jacaré fora, venceu as duas. Em 2024, 1-1 no Albertão, e o River venceu sua única aí nesse confronto por 2-1 no Lindolfinho. Talvez em outros momentos seria uma rivalidade com uma prateleira 3 ou 4, mas eu acho que a Série D ajudou a impulsionar o que é o confronto entre Altos e River, né? E, inclusive, duas equipes que têm histórico de acesso recente, né? E agora brigam por títulos no campeonato estadual. Então eu boto até além, na prateleira 2. Prateleira 2 para Altos e River. Felipe, você fica nessa também, ou você dá uma baixada aí, até pela juventude e pela pouca tradição do Jacaré piauiense aí nesse confronto?
Eu não esperava esse voto do Marcos, sinceramente. Eu achei que ia ser um pouco abaixo, porque o meu vai ser abaixo. Eu colocaria na prateleira 4, nem a 3. Por ser recente, né? Apesar do assim, o River, né? Até rivaliza recentemente, mas voltou agora a ter uma força. Né? Até o Parnaíba também se colocou no meio desses dois também para disputar lá na Série D, título estadual. Até o Fluminense já entrou prometendo mais em algumas últimas temporadas, né? Então eu acho um jogo que precisa de mais consistência, apesar de chamar atenção, né? Porque o River é o maior campeão estadual do Piauí, e o Altos, né, tem um sucesso recente, né? Apesar que o River também já conseguiu acesso para a Série C, mas o Altos conseguiu se manter, né? Então tem essa... Eu acho é uma rivalidade muito mais guerra fria do que, de fato, dentro de campo. Então, para mim, é prateleira 4. Então, para não ficar nem para lá nem para cá, vamos ficar de prateleira 3 aqui, no meio termo entre a prateleira 2 e a prateleira 4, esse confronto entre River e Altos do Piauí. Eu vou fazer uma coisa agora, não, mas vamos lá. Vamos para o confronto paraibano, que também é outro confronto que dá para dizer que é recente, um pouco mais antigo, mas um pouco mais, mas também não tão antigo assim, né? O 13, que é o terceiro maior campeão paraibano, e o Souza, que é uma rivalidade que se aflorou muito nessas últimas temporadas, nesses últimos anos, muito também pelos confrontos na Série D do Campeonato Brasileiro, mas também em fases agudas, né, do Campeonato Paraibano. 2023, a final entre Souza e 13 foi vencida pelo Galo, e na semifinal, em 2024, o Dinossauro do Sertão acabou eliminando o 13. Só que nesses confrontos, na Série D de 2021 e 2024, em 2021, 1-1 no Amigão e 0-0 no Marizão. Em 2024, na ressaca do título do Paraibano, o 13 venceu o Souza por 2-0 no Amigão e empatou por 1-1 no Marizão, nessa temporada que foi bem ruim para o Dino, que não passou nem de fase, Felipe. Esse é complicado, né? Porque tem um Ellison aqui, né? Então, o que eu posso votar pode ser totalmente o contrário do que ele imagina. Eu também vou no efeito comparativo, assim, né? Souza e 13, assim, 13 não é de uma capital, né? De Campina Grande, mas o futebol de Campina Grande, ele se compara à força que tem a capital, mais exatamente o Botafogo, né? Que coloca ali como grande representante da capital, né, junto com os dois de Campina Grande. Então acaba que, assim, a percepção que eu tenho de fora, né, é que acaba que Campina Grande virou uma capital também do futebol, né, meio que se converge ali com uma pessoa nessa força. Mas também por ser recente, por não achar que é um clássico, por exemplo, tamanho de Brasiliense e Gama, que para mim é mais forte, eu vou de prateleira 13 nesse aí, muito mais pela questão recente do que histórica mesmo, apesar do Souza ser, para mim pelo menos, o grande representante fora dessa dupla, né? João Pessoa e Campina Grande, grande representante para se enfiar nessas duas grandes cidades da Paraíba, também no futebol. Bom, eu vou assinar embaixo aí com o Felipe, porque se a gente for levar em conta que Altos e River ficou nessa divergência aí entre 2 e 4, né? E também por ser também uma rivalidade nova, que a Série D ajuda a impulsionar, então também vejo que Souza e 13 tem muito a se impulsionar na Série D ainda também. É uma rivalidade que começa a se desenvolver até melhor no Campeonato Estadual, que teve a decisão esse ano. Na verdade foi Souza e Botafogo, mas Souza e 13 decidiram a semifinal, se não me engano. Isso. Mas teve também a semifinal esse ano, né? Isso. Entre Souza e 13. Então o estadual ter essa rivalidade já se consolidando no estadual, eu acredito que a Série D possa impulsionar ainda mais, porque vamos ver de novo provavelmente em 2025 o confronto acontecendo. Então tem uma assim como eu falei do confronto acreano, também tem uma perspectiva para continuar acontecendo e a rivalidade poder se impulsionar cada vez mais. Então, por enquanto é prateleira 3, mas tem potencial para chegar numa 2 também. Souza e 13 também decidiram o Paraibano de 2009, que o Souza ganhou, inclusive. Então, em decisões do Paraibano, tem um título aí para cada lado. Eu vou pular esse próximo confronto, porque eu não sou besta nem nada. A gente vai para frente para Imperatriz e Motoclube, que se enfrentaram em 2021. 1-1 na primeira partida, na segunda o Motoclube venceu
o Cavalo de Aço por 1-0 fora de casa, Marcos? Eu ponho esse confronto na prateleira 4. Embora eu saiba embora eu entenda que o futebol maranhense tenha crescido em relevância com o acesso de Sampaio Correia, com a própria camisa do motoclube, teve acesso do Imperatriz, o Maranhão agora começa a despontar, mas o confronto em si diria que não me apetece muito. Então, assim, só tivemos 2 duelos entre as duas equipes, assim, eu não vejo muita perspectiva, inclusive, pro Imperatriz, tendo em vista que foi um clube que caiu tanto, né? Prateleira 4. Felipe? Eu também vou de prateleira 4, ainda mais pelo que a gente vai, pelo que vem adiante, né, em relação ao Maranhão também, né? Tem um fator que poderia colocar na prateleira 3, é que o Imperatriz, dos 3 títulos que venceu, né, 3 títulos maranhenses, 2 foram para cima do motoclube, né? Então tem esse fato interessante, né? Foi um contra o Sampaio Correia. Então, por isso, assim, também fico no prateleira 4, ainda mais pelo que vem adiante aí no Maranhão também. Para mim fica acima, já tem um spoiler do que eu vou votar. A gente vai agora para o duelo sergipano entre Itabaiana e Sergipe, que aconteceu em 2021 e também em 2024. Em 2021, 1-0 em casa e 1-0 fora para o Itabaiana, que venceu as duas. Em 2024, 0-0 e 2-0 para o Sergipe, que venceu aí sua única no confronto. Onde é que fica aí esse duelo de 2 clubes tradicionais aí do Nordeste, Felipe? É um clássico que se acentuou muito, tendo a participação de um clube que não está entre eles, né? Não está disputando, é a Confiança, né? Porque os dois tinham a obsessão pelo acesso, né? Muito para se juntar ao Confiança. Confiança sempre, pelo menos, poucas vezes se mostrou com risco de voltar à Série D. Teve até um ano que teve esse risco. Acho que foi ano passado, se não estou enganado. E acaba que essa presença de Confiança na Série C fez com esses times criasse uma obsessão maior ainda para chegar à Série C, para voltar à Série C. Né? Acaba que o Sergipe tem muito mais o discurso e o Itabaiana tem mais a prática. Né? Chegou a 3 quartas de final, conseguiu acesso agora em 2024, mas de fato é um jogo que ficou pesado. Né? Para mim é prateleira 2, porque acho que você já sabe por quê. Né? Você pulou um aí que... Marcos. Pelas mesmas razões que o Felipe, eu boto também na prateleira 2. Né? Ficou óbvio que o clássico se tornou uma corrida ao Confiança. Né? Como o próprio Felipe mencionou, o Itabaiana mostrou mais na prática que queria realmente chegar no patamar que está o Confiança hoje, e o Sergipe muito discurso, e talvez isso que puxe o clássico para trás, né, para a prateleira 2. Porque tinha esse potencial, tem todo um contexto para poder ser um clássico de prateleira 1, só que faltou as duas equipes estarem no mesmo patamar, brigando de fato. Né? Pareceu que só um queria alcançar o Confiança e o outro ficou muito no discurso. Né? Se tivéssemos as duas equipes no mesmo nível, poderia ter levado o clássico para um outro patamar nessa prateleira. Né? Seria prateleira 1, mas eu diria que até que o Sergipe puxou o Itabaiana para baixo, né, nesse contexto que nós estamos montando aqui. Só um ponto, tá? O Itabaiana e o Sergipe tem história antes da Série D também, né? Historicamente são os 3 clubes mais fortes, junto com Confiança, então, mas a Série D, né, não adianta a gente falar que não tem essa relação com Confiança na Série C, né? Essa obsessão foi criada muito em vista do que o time estava fazendo na Série C. Já conseguiu disputar a Série B 2 vezes nesse período, então é só mesmo essa relação mesmo para fazer. E agora a gente vai para um confronto de 2 clubes bem tradicionais, mais do eixo, né? Agora do eixo do futebol do país, lá para o Rio de Janeiro. 2 clubes com muita história, que são Bangu e Madureira, que se enfrentaram em 2021 na Série D.
1-0 para o Madureira, só que o Bangu deu troco e venceu por 3-1 em Moça Bonita, Felipe. Sou eu? Eu coloco na prateleira 4 também. Apesar de ser um clássico, né, de ser dois clubes aí dois clubes com tradição, né? Eu acho que Bangu e América, por exemplo, seria um clássico com maior peso, né? Do que, pelo que a gente já viu das duas equipes nos anos 80, até os anos 80, né, principalmente. Eu não vejo tanta força assim nos dois, apesar de serem ali do subúrbio carioca, mas eu coloco na prateleira 4 também muito pelo comparativo com as outras prateleiras, né? Então, para mim, não tem essa força toda para ser acima de prateleira 4. Pelos mesmos motivos que eu puxei o Uberaba e o Uberlândia para baixo, eu puxei para baixo Brusque e Metropolitano, Bangu e Madureira também vai para baixo. 2021 não foi a melhor das participações tanto para Bangu quanto para Madureira. O Bangu talvez foi até melhor, porque se não me falha a memória, chegou até a segunda fase, né? Acabou caindo para o Joinville naquela temporada, mas também bem longe de uma grande exibição. Então, assim, prateleira 4 não me chamou a atenção. Embora seja legal ver esses clássicos de estados que têm já seus clássicos consolidados em outras divisões, né? É legal ver quando eles se despontam na Série D também, né? Esses times de menor expressão de estados como Rio e São Paulo. Mas pelo contexto, prateleira 4. A gente está no Rio de Janeiro e vai subir para Roraima. Em 2022, 1-1 no primeiro jogo e depois o São Raimundo venceu o Náutico por 5-1 no clássico roraimense, Marcos. Em que prateleira fica São Raimundo e Náutico? Pelo fato que pelo fato de ser um pouco mais difícil de acontecer, porque é um estado que encaixa apenas um representante anualmente, né? Eu vou botar na prateleira 3 pelo contexto, né? Aconteceu naquela temporada e dificilmente pode acontecer de novo, então e ainda por cima representa a região norte com certa uma região, na verdade, que tem poucos clássicos aí dos estados principais, como Amazonas e Pará, né? E aí você vê o Rio Branco do Acre contra o Atlético Acreano carregando a região e tendo essa perspectiva maior de continuar acontecendo. E é legal ver também o clássico do Roraima acontecendo na divisão nacional, mas é um clássico que eu vejo que não vai ter tanta força daqui para frente. Então, prateleira 3. Depois ali de 2010, né, o São Raimundo meio que não, né? Criou uma hegemonia no estado, né? Então acaba que poucos times conseguiram furar isso e o Náutico foi um desses, né? Conseguiu 2 títulos para cima do São Raimundo, inclusive. Teve até 4 finais que o Náutico perdeu para o São Raimundo, né? Então o São Raimundo também tem essa vantagem em relação ao Náutico. Não é o maior clássico, digamos, de Roraima historicamente, né? O Atlético Roraima e Baré, que são os 2 maiores campeões do estado, fazem esse clássico mais pesado, digamos, mas de fato, né, um confronto roraimense não é algo que vai acontecer sempre, né, uma Série D, por essa questão de ter esse limite de vagas. Eu também vou com o Marcos, né, prateleira 3 também. Prateleira 3, então, para o confronto de Roraima entre Náutico e São Raimundo. Bom, eu vou também deixar esse confronto entre Santa Cruz e Retrô para depois, porque ele tem um peso que na minha visão, aumenta, porque ele foi o único desses todos que aconteceu numa fase de mata-mata. Então, a gente vai para o duelo do interior de Alagoas, entre Asa e CSE, que aconteceu em 2022 e em 2024. Nessa temporada, né, o CSE levou a melhor, empatando em casa e depois vencendo em Palmeira dos Índios por 2-1. Onde é que fica esse confronto aí de 2 cidades, né, de Palmeira dos Índios e Arapiraca, Felipe? O Asa aparece 2 vezes na nossa lista, né? Mas acho que é um caso atípico, né? Porque o clássico intermunicipal é maior do que o clássico municipal. Então tem esse peso, né?
Eu estou na dúvida se coloco prateleira 2 ou prateleira 3, mas pelo contexto histórico do CSE, que não tem tantas campanhas boas assim, até me estreou em campeonatos nacionais pela Série D, né? O Asa já tem uma história maior. Eu coloco prateleira 3 ainda, assim, mas de fato tem esse fator, né? Um clássico intermunicipal que o Asa participa é maior do que o clássico municipal que ele tem. Marcos? E não só porque no contexto local o clássico intermunicipal é maior do que o clássico municipal, mas também porque há a chance de se estender essa rivalidade nacionalmente. Acho que é muito mais possível a gente ver Asa e CSE duelando mais na Série D do que Asa e Cruzeiro. Pelo menos é essa perspectiva que eu tenho olhando de longe. Então, eu coloco esse também na prateleira 3. Só uma coisa, né? É que o Asa tem essa maior tradição, maiores conquistas, mas é um clássico subestimado. Pelo que a gente viu na Série D, realmente uma rivalidade muito forte, né? É o clássico do interior de Alagoas. É um clássico que vale a pena acompanhar, porque de fato o pessoal não se gosta muito, não. É muito legal, é uma rivalidade bem pesada, né? Essa temporada, rapidinho, de 2024, o nosso futebol, onde eu trabalho, sou comentarista, tanto que a gente está exibindo o programa aqui, transmitiu o Campeonato Alagoano, eu estive na transmissão da semifinal entre Asa e CSE, e realmente é uma coisa, uma rivalidade bem pesada, né? Teve confusão na arquibancada e tudo mais, é um confronto que realmente mobiliza muito o interior de Alagoas. Quem também está 2 vezes na nossa lista, assim como o Asa, é o Brasiliense, só que dessa vez contra o Ceilândia, que enfrentou em 2022. Lá foi um 2-1 para o Brasiliense em casa e 1-0 para o Jacaré fora. O Brasiliense levou a melhor nas 2 oportunidades. Nossa, isso é difícil. É um clássico que, nome a nome, hoje é menos importante em história com relação a Brasiliense e Gama, mas em contexto é maior que Brasiliense e Gama. Hoje a gente vê o Ceilândia sendo atual campeão distrital, né, campeão estadual. Brasiliense sendo essa equipe constantemente, sendo presença constante na Série D. O Ceilândia também está criando essa cultura de disputar a Série D com frequência. Só que eu vou botar na prateleira 3, sabendo que tem um potencial para uma prateleira 2, porque eu acho que perde um pouco no quesito história, né? Brasiliense e Gama tem esse contexto de serem as duas últimas equipes a representarem o Distrito Federal numa Série A, já tiveram confrontos de Série B, fizeram bons duelos na Série D também, e por isso eu boto o Brasiliense e Gama um patamar à frente desse confronto entre Brasiliense e Ceilândia, mas é um confronto que, repetindo mais vezes, pode subir ou até trocar de posição, enfim. Esse é um confronto interessante, de fato, né? Porque acho que a Série D aumentou, né, a rivalidade dos dois. São 2 equipes que o Ceilândia se colocou, né, como uma possibilidade, né, de ser a equipe brasiliense, né, que conseguiria o acesso, mas poucas vezes demonstrou alguma coisa a mais do que isso. O brasiliense sempre teve mais discurso do que prática, e dessa vez, em 2024, tinha time para subir, mas pegou um Retrô que foi campeão, né? Então foi um confronto que poderia dar qualquer um dos dois para passar de fase. Eu até fui ver, né, que o Ceilândia venceu muitas vezes o Brasiliense em jogos, né, de final, né? Foi apenas uma vez que o Ceilândia venceu o Brasiliense. Eu ainda vejo que existe uma lacuna entre Brasiliense e Gama e Brasiliense e Ceilândia. Por essa diferença, eu não consigo colocar com prateleira 3 ainda, e coloco com prateleira 4. E deixa o Edson definir aí. Ceilândia e Brasiliense, para mim, fica na prateleira 3 também. A gente passa para outro confronto agora do interior de São Paulo, não, né? Do ABC Paulista, no fim das contas. Santo André e São Bernardo se enfrentaram em 2022 na Série D.
1-0 para o São Bernardo fora de casa, e em casa o Bernô venceu também pelo placar de 1-0. É um clássico também, assim, é um jogo, né, um confronto recente, né, se a gente for ver historicamente, né. O Santo André tem mais consistência no ABC Paulista, o Caetano teve aquela arrancada fenomenal no começo dos anos 2000. O São Bernardo FC, né, que é esse, ele tomou o posto tradicional São Bernardo, né, mas acaba que o time que tem sucesso nos três ali, acaba que pega essa força e se torna um clássico também, né. Eu até pensei em colocar a prateleira 3, mas eu acho que é um confronto bem interessante aí, bem. Não sei se bem forte é muito pesado, mas é um jogo que vale a pena colocar a prateleira 3, porque, de fato, o ABC Paulista comunga de uma rivalidade, apesar que, nos momentos, já teve até uma troca, né, de torcidas assim entre as cidades, mas eu vejo que atualmente o São Bernardo tem essa questão de subir para a Série B e se colocar como grande clube do ABC Paulista, que atualmente é, né? A pirâmide de futebol brasileiro demonstra isso. Mas eu vejo um clássico com prateleira 3. Ainda mais porque isso vai aparecer de novo e, para mim, está abaixo o outro confronto. Então, já dando spoiler também. Eu mantenho na prateleira 3, né? Porque em outras épocas a gente teve São Caetano e Santo André muito fortes na região, né? E ambos foram caindo aos poucos até chegar na posição de que ou estavam na quarta divisão ou sem divisão nenhuma. E os dois trouxeram um pouco dessa força do ABC Paulista de volta numa competição nacional, se enfrentando na Série D. Então, eu acho que é muito por conta desse resgate em si do que pelos duelos, né, da temporada que disputaram, no qual o São Bernardo foi superior, né? E assim como o Itabaiana e Sergipe 1 pareciam mais determinado a conquistar o acesso e outro ficou muito no discurso. Aconteceu nesse caso aí, acho que um puxa o outro para um pouco uma prateleira mais baixa nessa tier list. Então, prateleira 3. Agora a gente vai para um dos clássicos do sertão paraibano, né? Temos Souza e Atlético de Cajazeiras, que são cidades mais perto, mas também temos um duelo de campeões paraibanos, né? O Souza bicampeão, Nacional de Patos campeão paraibano. Eles se enfrentaram em 2023, 1-0 para o Nacional em Patos, 1-0 para o Souza no Marizão, Marcos. Eu vou botar na prateleira 3, porque foi um clássico que aconteceu apenas. Tivemos apenas essa participação dos dois juntos na Série D nessa temporada, né? Aconteceu apenas 2 duelos, mas tivesse acontecido mais 2 vezes aí, eu teria colocado na prateleira 2, porque só nessa temporada de 2023 a gente teve 2 equipes que brigaram de fato por algo na competição. A gente teve o Souza quase chegando no ponto de conquistar um acesso, teve o Nacional de Pato que rivalizou ali com o Ferroviário nas oitavas de final, podendo ter ido mais além na competição. Então, assim, foram 2 equipes que representaram muito bem o seu estado, o seu município, fizeram duelos equilibrados na primeira fase, então tem um peso aí. Só que, talvez por não ter sido frequente, né? Tivemos apenas essa participação dos dois juntos na mesma chave, então boto na prateleira 3. Eu acho que até vale o Erison falar um pouco sobre, porque a percepção que eu tenho de fora é que realmente Souza e Atlético Cajazeiras tem uma rivalidade maior do que o Nacional e Souza, apesar de estar na mesma região. Geralmente eu estou colocando times que se repetem em prateleiras diferentes, mas nesse caso eu também vou manter a prateleira 3. O Souza aparecer 2 vezes aí, porque mesmo tem essa percepção que quando o Atlético é um clássico mais pesado, mais maior rivalidade, mas não consigo ver abaixo também de Souza e 13 também não. Eu acho que o que pega para ficar na prateleira 3 e não na 4, apesar de ser um clássico realmente bem considerado no sertão da Paraíba, é que os dois times brigaram pelo acesso, né? Em 2023, o Souza bateu na trave, né, no mata-mata do acesso contra a Ferroviária, e o Nacional foi eliminado pelo Ferroviário, que foi campeão invicto da competição.
Então fez uma ótima competição. Mas, de fato, o clássico entre Souza e Atlético é mais pegado muito pela distância geográfica das cidades, né? Ficam ali a 30, 40 quilômetros de distância. Então, isso acaba influenciando na rivalidade ser mais latente. Uma rivalidade que não tem nem distância é a de Asa e Cruzeiro, os dois de Arapiraca, né? Que se enfrentaram em 2023, 2-0 para o Cruzeiro, 2-0 para o Asa, sempre com o visitante vencendo os dois jogos no Fumeirão. Como você tem, né? O clássico arapiraquense, ele foi legal de se ver no Nacional, né? Mas o Cruzeiro também, esse Cruzeiro também tem que dar essa questão, né? Esse Cruzeiro atual, ele tem a pessoa jurídica diferente do Cruzeiro dos anos 90, né? Então foi um hiato muito grande entre os confrontos arapiraquenses, e por essa questão perdeu força, né? Enquanto o CSE, por essa questão geográfica, essa rivalidade entre as cidades, se manteve, né, presente, mesmo que o Asa tivesse uma distância, né, em relação ao CSE de competitividade. Então, por isso, colocam como prateleira 4, né? Um clássico municipal, um derby municipal que ele, historicamente, ele pegou mais anteriormente e agora está voltando, apesar do Cruzeiro também não conseguir ser consistente no Alagoano, também fica nesse vai e vem de divisão. O Fluminense foi rebaixado, o Cruzeiro foi rebaixado no estadual essa temporada. Asa e Cruzeiro no clássico que no início parecia que poderia ter uma relevância maior no contexto daquela competição, porque o Cruzeiro naquela temporada começou muito bem a Série D, né? Só que o Cruzeiro acabou perdendo muita força. O Asa, por sua vez, não tinha começado tão bem a competição, mas chegou muito bem ao final da sua campanha, embora não tenha conquistado o acesso. Então fica na prateleira 4 mesmo. Prateleira 4 para o duelo entre Asa e Cruzeiro de Arapiraca. Seguindo no Nordeste, vamos para o Maranhão. Maranhão e Motoclube fizeram um duelo bem considerável em 2024. O Motoclube ganhou por 2-1 do Maranhão e depois o MAC deu troco e venceu, goleou por 5-1 a equipe do Bicho Papão. Mais um daqueles clássicos que eu acredito que veremos muitas vezes ainda na Série D. Né? O Maranhão tem crescido bastante na competição nas últimas temporadas. Essa última fez uma grande primeira fase, coisa que não tinha feito em 2023. Acabou caindo na segunda fase nessa temporada, mas eu vejo o Maranhão crescendo, evoluindo muito na competição. E o Motoclube é quase que uma presença constante, né? Pode ter uma ausência ou outra, mas sempre está ali brigando na Série D, sempre disputando. E é um clube que também está acostumado a chegar no mata-mata. Eu diria que talvez dos confrontos, de todos os confrontos, talvez esse tenha a maior cara de Série D de todos. Talvez Olha, eu sei que vocês pularam 2 aí, mas eu vou botar isso na prateleira 1. Prateleira 1 para Maranhão 1. E Motoclube, Felipe. Prateleira 2, para mim, por essa sua regra, né? Mas se fosse colocar um ranking assim, de clássicos da Série D, eu não colocaria nem como segundo, assim, apesar que a gente tem que contar a Série D também com esse contexto, né? Mas eu colocaria ali, acho que na quarta colocação assim, de clássicos para mim, né? Muito mais pelo Maranhão, que não tem a mesma torcida do Sampaio Corrêa, que é a maior torcida de São Luís. O Motoclube vem na sequência, um pouco abaixo, mas não em terceiro, né? Mas é um clássico prateleira 2, sim, né? Um clássico municipal, né? Muitas vezes é disputado. Por pouco a gente não teve os 3 de São Luís na próxima Série D, né? O Maranhão está classificado, o Sampaio Corrêa foi rebaixado, mas o Imperatriz se colocou aí no meio, entre aspas, e tem a vaga na próxima Série D, né? Então poderíamos ter 3 clássicos aí, caso a CBF quisesse, com os grupos, né? Mas para mim é prateleira 2. Prateleira 2 para Maranhão e Motoclube, até vou seguir, eu concordo com o que o Marcos falou, é um clássico muito pesado, muito tradicional, mas pelo voto útil eu vou deixar na prateleira 2.
A gente segue agora para o clássico, que muito pouca gente vai imaginar, mas foi o que acabou gerando esse tema desse episódio, né? Que é Juazeirense e Petrolina, que não são nem dois clubes que ficam na mesma cidade, mas dividem as margens do Rio São Francisco, um em Pernambuco, outro na Bahia. Juazeirense e Petrolina se enfrentaram nessa temporada de 2024, 0-0 no jogo em Petrolina, e em Juazeiro da Bahia, o Juazeirense fez 2-0. Esse fator, né, geográfico, ele é marcante nesse jogo, né, porque são dois estados diferentes, né, que fazem, que são duas cidades que fazem divisa, né, mais do que isso, né, não são apenas, são estados diferentes, mas fazem divisa, né, mas eu não consigo, talvez eu chateie o Marcos com isso, mas não consigo colocar fora da prateleira 4, assim, pelo histórico, né? Não é um confronto que acontece muitas vezes, mas apesar desse fator geográfico ser bem interessante, né? Poderia ser inusitado, mas eu não consigo colocar fora da prateleira 4, por enquanto, pelo menos. Eu consigo. Eu vou botar na prateleira 3, porque se a gente fala tanto aqui que a Série D tem essa questão geográfica tão forte presente, né? E é uma competição tão democrática, que é capaz de criar esse tipo de história, então tem uma relevância aí. É inegável que há essa relevância, embora seja um clássico que só aconteceu 2 vezes nessa temporada, né? E as duas equipes, embora as duas equipes não tenham tido campanhas boas, né? Assim como eu falei, teve clássicos aí de campanhas fracas e jogamos na prateleira 4, outros na prateleira 3, mas acho que por ser o clássico que é o tipo de história que a gente gosta de contar aqui, eu vou defender a nossa bandeira aqui enquanto podcast e vou botar eles na prateleira 3. Mas eu entendo quem bota na prateleira 4 por conta do histórico do confronto mesmo. Não precisa desempatar, não. Pode. Deixa aí na 3. Então vamos seguir. A gente vai agora para outro duelo. Manter? Vamos manter. manter. Não sei. Eu achei que não ia manter. Não sei. Vamos manter. Por enquanto vamos manter. Vamos lá. Vamos seguir agora para outro duelo paulistano. Santo André e Água Santa se enfrentaram em 2024, 1-1 em Santo André, e em casa o Água Santa venceu por 2-0. A prateleira 4 pode parecer falta de respeito, mas a prateleira 4 tranquilamente, assim, né? Diadema se colocou agora, né, colocou a letra D nesse ABC, né? É um time com muito potencial, né? Um time que pode futuramente subir para a Série C. Assim, é algo... Entrará como favorito ano que vem, possivelmente novamente, né? Pelo menos ali na região sudeste. Esse ano não conseguiu ir bem, né? Passou de fase, mas parou no Brasil de Pelotas. O Santo André na Série A2, então vai ficar fora dessa edição. E é um jogo, né, que, se não estou enganado, na verdade é outro jogo. Água Santa e Santo André não tem ainda essa força toda, né, apesar de ver um potencial melhor para Água Santa que o Santo André atualmente. O Santo André me parece um time muito acomodado assim, com a situação, e nem lembra muito que o time que chegou a ser campeão da Copa do Brasil, disputou Libertadores, disputou Série A em 2009. Então, por esse contexto, por ser recente também, eu coloco um prateleira 4. Bom, poderia ser o clássico que resgataria a força do ABCD paulista, né? Como eu falei, depois da queda do próprio Santo André, São Caetano desaparecendo do cenário nacional e quase do cenário local, né? Mas, como eu falei antes, São Bernardo já fez esse papel junto com o Santo André. E pela campanha de Santo André e Água Santa nessa temporada, foi quando aconteceu o clássico, 2 campanhas que não empolgaram tanto, clássicos também não empolgaram tanto, então prateleira 4. Prateleira 4, então, para o duelo do A com o D do ABC D paulista entre Santo André e Água Santa. Bom, agora a gente vai para os 2 últimos, para a gente encerrar por aqui. Vamos começar pelo menos tradicional deles. Pouquíssimo tradicional, na verdade, né? Retrô e Santa Cruz se enfrentaram em um mata-mata. Acho que é o grande diferencial desse confronto aí. Santa Cruz, com todo o peso de sua torcida,
com a pior campanha entre os classificados, encontrou logo no mata-mata, no primeiro mata-mata, o Retrô com a melhor campanha entre os classificados em 2022. E o que aconteceu? Santa Cruz venceu por 2-1 na ida e empatou por 0-0 na volta. O Santa foi até as oitavas de final, onde acabou sendo eliminado pelo Tocantinópolis. Onde é que fica Santa Cruz e Retrô? Eu vou botar na prateleira 2, porque pesa o fato de ter sido o único duelo de mata-mata aí, né? Mas eu não vejo como um clássico dos tão assim, é um clássico recente, né? Então, eu acho que tem muito mais a desenvolver no âmbito local do que nacional, ao meu ver. Espero estar errado. Eu queria muito ver o Santa Cruz crescendo junto com o Retrô e os dois poderem protagonizar duelos em divisões nacionais mais vezes, de preferência não na Série D, né? Mas levando esse contexto, eu boto na prateleira 2. Esse é complicado, hein? Se tivesse uma prateleira 2,5, eu colocaria ali. Toda essa questão, né? O Retrô, né? Tem essa força atual, né? É um time que avista um futuro melhor do que o Santa Cruz, né, ao meu ver. O Santa Cruz tem um fator que é o diferencial tamanho para a equipe, né, que é a torcida, né? Vai estar na Série D ainda, né? E o Santa Cruz tem experiência de que ter torcida, ter a camisa não significa subir, né? Assim, são muitas campanhas que demonstraram isso, né? Desde 2009 para cá, né? O Santa Cruz chegou a disputar a Série D sem ser rebaixado, né? Porque não conseguiu vaga na Série C, na primeira edição da Série C moderna, e acabou tendo que caindo, né? De fato, para a quarta divisão ali para tentar se reerguer. A segunda passagem da equipe aí pela Série D, e é um confronto que é um confronto, né? Uma dupla que avista muito mais rivalidade para o futuro, porque o Retrô me parece um time consistente para se manter nas divisões maiores. Enquanto o Santa Cruz vai ter que passar por esse vestibular, ou Enem, que é a Série D, né? Você não garante. Você pode fazer uma ótima campanha na primeira fase e ficar com 2 empates 0-0 e ser eliminado. Isso o Santa Cruz passou por isso com o Retrô, né? Foi o contrário, o Santa Cruz conseguiu passar, mas eu ainda não consigo colocar como prateleira 2, então para mim vai ser prateleira 3. Prateleira 3, então, para o Felipe em Santa Cruz e Retrô, mas eu acho que tem um peso um pouco mais decisivo, realmente, por ter sido o único desses que aconteceu em mata-mata, né? Além do mais, por conta do desfecho, né? Que acabou a camisa do Santa Cruz pesando contra o investimento e a melhor campanha do Retrô. E aí, Felipe, América e ABC fica na prateleira 1 ou a gente vai colocar eles em outra e fazer alguma troca? Quando você anunciou a regra, né, que só apenas um sairia na prateleira 1, na minha cabeça eu achei, vai ser fácil então. Porque de fato a ABC e a América, para mim, é incomparável nesses jogos aqui, né? É um jogo de Série B, assim no mínimo, né? E foi assim por um bom tempo, né? Além do começo da década de 2010, principalmente, né? Mas depois tiveram as quedas muito abruptas das duas equipes. Mas é um jogo muito pesado, são os dois maiores clubes do Rio Grande do Norte, né? Acho que poucos jogos, poucas possibilidades, talvez. Acho assim, eu não consigo ver um jogo que poderia acontecer entre dois clubes da mesma cidade que poderia rivalizar com esse na Série D. Para mim é o mais pesado, sem dúvidas. Com todo respeito novamente, mas eu achei tranquilo colocar como prateleira 1 ABC e América. Ai, meu Deus. É que eu tenho a impressão, embora tenha toda a justiça de estar na nossa lista aqui e tudo mais, até porque aconteceu na Série D. Mas... Marcos, só para completar, eles se enfrentaram em 2021 e o ABC venceu por 3-2 fora de casa e no Frasqueirão por 3-1. Então, o Elefante Alvinegro levou a melhor nos dois confrontos na Série
na série D de 2021, que ele acabou conseguindo acesso, inclusive. Sim. E tem um fator, né? O acesso do ABC deu vaga para o América na próxima edição da Série D. Isso, Então, exatamente. Verdade. É um clássico que eu tenho, mas o problema do ABC e do América, para mim, nesse caso, é porque é um clássico que me parece que a rivalidade estadual é tão grande que ela impulsiona mais do que a própria rivalidade na Série D. Né? Tanto que aconteceu apenas 2 vezes, embora quando eu olho o ABC e a América, parece que esse clássico aconteceu milhares de vezes na Série D, mas aconteceu apenas em uma temporada. Né? E o ABC só participou de 2 edições da Série D. Né? Então, é um clássico que me gera sentimentos estranhos. Né, por conta desses motivos. Eu vou manter na prateleira 1, embora eu tenha votado no Maranhão e no Motoclube, até porque teve todo esse contexto do mata-mata, foram 2 equipes que chegaram brigando pelo acesso. Também teve esse contexto de o acesso de um dar a vaga para o outro, né, o que apimenta mais a rivalidade entre as 2 equipes. Mas como o Felipe falou, é um clássico de Série B. Eu ainda acho o Maranhão e Motoclube mais a cara da Série D. Mas eu concordo, mas levando em conta esses critérios, eu acho que não tem como não ser ABC e América na prateleira 1. Né, porque foi um clássico que movimentou mais a Série D em uma temporada só do que esses outros em várias. Né? Então, prateleira 1. Então temos aí nossas prateleiras formadas. Prateleira 4, Brusque e Metropolitano, Imperatriz e Motoclube, Bangu e Madureira, Asa e Cruzeiro de Arapiraca, Santo André e Água Santa. Na prateleira 3, Uberaba e Uberlândia, Altos e River, Souza e 13, Nacional e São Raimundo de Roraima, Asa e CSE, Brasiliense e Ceilândia, Santo André e São Bernardo, Nacional e Souza, Juazeirense e Petrolina. Prateleira 2, Atlético Acreano e Rio Branco do Acre, Brasiliense, Gama, Itabaiana e Sergipe, Maranhão e Motoclube, Retrô e Santa Cruz. Na primeira prateleira, o maior clássico já disputado nos 16 anos de história da Série D do Campeonato Brasileiro, é o ABC e América de Natal. Então, assim, com print na tela, a gente vai encerrando essa edição do Quarta Categoria e na semana que vem estaremos de volta com mais um assunto aí relevante sobre a Série D do Campeonato Brasileiro para todo mundo que nos acompanha. Para todo mundo, um abraço e até semana que vem. Valeu!